Bem, pessoal, boa tarde. Nosso assunto hoje, né, em geografia vai ser a respeito da última unidade também do nosso livro, que fala a respeito do espaço urbano, tá? Vimos anteriormente, né, a questão dos espaços rurais e agora o espaço urbano. Contrário ao que nós já vimos no caso, né, dos espaços rurais, o espaço urbano ele se desenvolve a partir do quê? Né, da concentração de pessoas e tecnologias no mesmo local, tá? As atividades, querendo ou não, são atividades mais voltadas mais para a área do comércio, industrialização, né? Não são atividades, digamos assim, né, voltadas para a área da agricultura, ainda que em algumas áreas rurais possa ter esse tipo de, né, atividade, tá? Mas características que demonstram muito bem, né, se estamos ou vivenciamos, né, um espaço urbano, tá? A página 192 é bem claro em dizer, ó, caracterizado pela presença da população, infraestrutura necessária para, né, o desenvolvimento e subsistência dessa população. Ainda nesses espaços urbanos vai ser comum se encontrar o quê? Prédios, automóveis, asfalto, áreas comerciais, condomínios, né, isso? Vilas, né, e daí por diante. Com a produção acelerada da indústria, o mercado consumidor e a própria economia, né, cada vez mais vão ser necessidade para esses espaços urbanos, tá? Mas hoje nós temos essa noção do que seria um espaço urbano, tá? Mas ele, na verdade, não nasce da noite para o dia, tá? Então, entendendo um pouquinho aonde é a sua origem, ou aonde se deu a sua origem, tá? Nas primeiras cidades lá do mundo antigo ainda, tá? Cidades que nós chegamos até a estudar, no caso, em história, né? Aquelas famosas cidades da Mesopotâmia, onde haveria uma concentração de pessoas, dentro dessa concentração de pessoas, atividades distintas, não é isso? Tá? Então, a realidade, no caso de onde surge, né, essa ideia de espaço urbano, estão nas primeiras cidades lá da Mesopotâmia. A formação do espaço urbano, né, a palavra urbano advém das primeiras cidades encontradas, né, em Ur e Babilônia, lá na Mesopotâmia, né, onde nós vamos ver que tinham diferentes cidades, né, das que nós conhecemos hoje. Né, elas eram reservadas para determinadas classes, até onde viviam, no caso, reis, religiosos e guerreiros. Tá? E no caso, nós vamos ver que dentro dessas cidades em si, até tinha a função também de proteger essas classes e de ser, no caso, o principal local para abastecimento de todas as atividades que ainda eram feitas nos meios rurais. Tá? Então nós vamos ver que haverá uma grande relação dos espaços urbanos com os espaços rurais, porque um depende do outro. Tá? Então a concepção da origem desses espaços urbanos está lá nas primeiras cidades da Mesopotâmia. E a partir daí nós vamos ver um desenvolvimento na Idade Média, tá? Quando começam a surgir, na verdade, os primeiros burgos, as primeiras cidades que surgem no entorno dos castelos. Castelos que seriam áreas protegidas, onde você encontraria de todas as atividades dentro desses castelos, nas suas dependências. Surgem algumas cidades periféricas em torno do castelo, porque a proteção que era dada ao castelo poderia também chegar para essas cidades. Tá? Então nós vamos ver o que aqui? Aglomeração de pessoas, técnicas de trabalho diferenciada, desenvolvimento e tudo mais. Tá? Então nós vamos ver que haverá uma progressão com o passar do tempo desses espaços urbanos. Uma outra realidade desses espaços urbanos é, querendo ou não, ele conseguir agregar uma grande quantidade de pessoas e, consequentemente, vão desempenhar atividades diferenciadas. A página 193 mostra um pouquinho disso. Olha só, terceiro parágrafo da página 193. Com a chegada do contingente populacional, as antigas cidades portuárias que eram, né, que ligavam uma região a outra, né, através do mar, né, as antigas regiões de castelos elas vão cada vez mais se expandir. Chamamos esse fenômeno de crescimento urbano nas regiões que ainda eram rurais e que, devido à inserção das indústrias e à necessidade de potencializar os serviços, vão passar a ser cidades. Esse fenômeno é chamado de urbanização. Tá? A vida deixa de ser tipicamente uma vida agrária, né, voltada para as práticas agrárias ou agrícolas, né, essas atividades, e passa a ser uma vida, querendo ou não, mais urbanizada. Comércio, aglomeração de pessoas, métodos de trabalho diferentes e, consequentemente, nós vamos ver também algumas outras, digamos assim, características desse processo de urbanização que não são tão boas de se ver. Tá? A partir daí nós vamos ver uma grande realidade na relação entre campo e cidade. O campo, né, os espaços rurais vão ser, querendo ou não, os grandes promovedores de tudo aquilo que vai ser constante, tá, nas regiões urbanas. Tá? Então, uma, querendo ou não, vai estar atrelada à outra.
E a maior parte da produção do que é consumido nos centros urbanos vai ser produzido nos centros rurais, tá? Isso está bem explícito aí também para vocês na página 193. Continuando, a cidade vai ser referência para o campo e vice-versa. Página 194 diz assim, ó, para o campo, a cidade será referência das inovações tecnológicas e dos grandes serviços, como mecanização do campo, não é isso? Ruralistas participando de conferências tecnológicas nessas áreas, como também a urbanidade na região rural, ocorrendo a ruralidade no meios urbanos, como feiras, rodeios, festivais agrícolas e outras coisas. Ou seja, trazendo isso um pouquinho para a nossa concepção, nós vamos ver que hoje em dia existem cidades que conseguem ter esses dois modelos aí de estrutura, né, no mesmo ambiente, né, que seriam espaços rurais que conseguem ter, no caso, tecnologia, avanço, desenvolvimento, comércio, estrutura financeira, parecida com aquilo que é comum nos meios urbanos, mas que estão nos campos rurais, como também regiões urbanas, onde você consegue já ver polos industriais, produção agrícola, estando próxima da sua realidade, tá? E querendo ou não, quando essas cidades ou esses centros conseguem comportar isso, a ideia que se tem é que você consiga ter uma vida melhorada. Não vai haver, digamos assim, as diferenças tão grandes que é comum de se ver ou só no meio urbano, né, no espaço urbano, ou só no espaço rural. Um outro grande advento para essa promoção e crescimento do desenvolvimento, né, dos espaços urbanos será a robotização, né, utilização de técnicas tecnológicas, dentro desses locais aí. A página 194, terceiro parágrafo, diz assim, ó, a modernização não é apenas uma preocupação do setor primário. As indústrias também vão passar por uma grande velocidade de modernização. E o resultado disso será a robotização e o fim dos cargos e dos postos de emprego, que vão gerar um desemprego estrutural. Como não há postos de trabalho tanto na indústria quanto na agricultura, os trabalhadores vão se deslocar para o setor de serviços, causando um inchaço e uma estagnação nos salários, tá? Ou seja, pessoas que anteriormente trabalhavam nessas indústrias, né, nessas grandes indústrias, num processo, né, chamado de, digamos assim, meios, né, ou partes desse ofício, tá, na produção em série, perdem seus locais de serviço para o serviço robotizado. E isso vai gerar um déficit, né? Isso, um prejuízo. E nesse prejuízo as pessoas começam a sair das regiões rurais e migrar para as regiões urbanas, nossa realidade, e aí nessas regiões urbanas começa a se ter um colapso, ou seja, tá? Não se tem emprego para todo mundo. Pessoas que deixaram o seu ambiente normal, que seria o ambiente rural, e migraram para os ambientes ou para os espaços urbanos, tá? Que já tem o seu problema, né? Os seus problemas normais, e isso vai atrelar o quê? Uma grande quantidade de pessoas, né, lutando por uma mesma vaga de emprego. Vai ocasionar o quê? Diminuição dos trabalhos, flexibilização, infelizmente, das leis trabalhistas. É isso, você querendo ou não vai ter que se adequar a essa realidade. Se há pouco emprego e muita procura, o prejuízo fica com quem? Fica com os empregados que estão procurando, né? Não vão ter o trabalho reconhecido, não vão ver, na verdade, ou receber o salário que deveria se receber por essa estagnação, tá? Então, infelizmente, a robotização, ela acelerou, de um lado, o processo, né, de trabalho nas indústrias, mas provocou o quê? Provocou o desemprego de muitas pessoas que começam a migrar das áreas rurais para as áreas urbanas e começa a se ter, infelizmente, esses problemas aí. Dentre esses problemas, nós vamos ver outros problemas, tá? A questão das periferias, falta de locais, né, com saneamento básico, uma estrutura decente para as pessoas viverem, tá? É muito comum isso nos grandes centros, tá? Não só na América, mas nós vamos ver isso também na Europa, vamos ver isso, né, nas regiões mais ricas do mundo, tá? Então nós vamos ver que essa questão como é que se diz? Da própria... das pessoas não terem uma moradia decente para viver, tá? Infelizmente isso vai gerar. Um outro problema vai ser a questão dos transportes públicos, cada vez mais precários, que vão produzir poluição, vão produzir problemas que geram, né, impacto tanto na saúde quanto na questão do próprio deslocamento, tá? Então o transporte público também é um dos grandes problemas dos meios e dos centros urbanos, né? Isso, uma outra questão também vai ser a grande quantidade de carros, né, que consequentemente vai gerar, além de gerar os impactos dentro da própria questão da saúde, o impacto de não se ter vias adequadas para essa grande quantidade de carros, tá?
e, consequentemente, também, né, falta de saneamento básico, saúde e segurança. São problemas que são comuns, infelizmente, dos espaços urbanos. Tá bom, pessoal?